Gente, o último episódio da Casa de Davi acabou de sair. Emocionante. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Antes de chegar à batalha final, o episódio final da série, o roteiro vai fechando alguns arcos da série, parecendo uma forma de pausa para aos poucos nós nos prepararmos para a segunda temporada da Casa de Davi, que já está confirmada. Vamos falando então de Jonas, da mãe, e esses arcos vão se fechando aos poucos, trazendo um final épico, que é a batalha final entre Davi e Golias. O tema do texto bíblico e o tema da série passa exatamente pela essência do texto, que diz que o homem julga pela aparência, mas Deus vê o coração. Toda a parte final da temporada, nós vemos o confronto daquele enorme exército filisteu, que conta com um gigante de aproximadamente 4 metros de altura, que tem armadura, escudo, espada. E ele fica desafiando o exército, o rei e o próprio Deus de Israel. E o que está aparecendo ali é que, humanamente falando, é impossível derrotar o Golias. E quando nós vemos a cena de Jonas, ainda preso, sequestrado pelo exército filisteu, é para revelar isso. Como se pode vencer esse gigante? Mais uma vez o homem vendo a aparência, enquanto Deus sonda o coração. Nós vamos vendo então, também através dos olhos de Saul, o que o afastamento de Deus causa numa pessoa. O que a desobediência do homem para com Deus causa. E no caso de Saul, nós vemos um homem atormentado, um homem perdido, um homem amedrontado, um homem longe de sua família, longe dos conselhos do profeta Samuel. E isso vai trazendo, de fato, um desmoronamento desse grande rei chamado Saul. E em uma cena emocionante, Mical, junto com a sua irmã, que vem então desde o palácio para socorrer o seu pai, chega até a tenda e ela traz uma parte dos pergaminhos, uma parte dos escritos bíblicos. Parece que Mical é uma das poucas que ainda crê em Yahvé, o Deus de Israel. E numa cena emocionante ela começa a dizer: acorda pai, porque nós precisamos de você. O rei nesse tempo era um exemplo, e ele era como se fosse o guardião de Israel. E no caso de Saul, o guardião da família, o guardião da tribo e o guardião de todo o povo de Israel. Quando o rei cai, Israel também cai. E então nós vemos a decadência nesse tempo de um rei que foi rejeitado pelo próprio Deus. O roteiro então ele vai trabalhando esse desenrolar até que nós vamos se aproximando do ponto, do clímax de toda a série, que é a chegada de Davi ao acampamento. Que coisa emocionante! No momento que Davi está chegando ao acampamento, nós vemos o gigante afrontando o Deus de Israel, afrontando o rei e afrontando o próprio povo. E nós vemos Davi ali extremamente chateado com o que está acontecendo, exatamente a dor, porque nós vemos de um lado um exército amedrontado, um exército acanhado, um exército com medo, e nós vemos um homem, um pastor, que não tem armadura, não tem escudo, ele não tem espada, ele não é um grande guerreiro, Deus Todo-Poderoso. Mas no momento que Saul se afasta de Deus, Deus também se afasta de Israel. Perceba então que outra parte incrível que nós vemos, que após esse momento em que ele é chamado, ele vê ali o exército filisteu, ele é chamado na tenda de Saul para tocar a harpa. E ao chegar lá, o jovem Davi dá um show. Esse ator dá um show de interpretação, porque ele diz assim: eu vencerei Golias, eu vou vencer esse gigante. Olha, até vendo na tela e sabendo da história, a gente fica com essa percepção humana de que, de fato, perceba que Saul então vai declarar Davi como campeão de Israel. Isso não é incomum nas batalhas. Nós vamos perceber que desde o Oriente Antigo, campeões eram decretados como campeões em campo de batalha para evitar derramamento de sangue. Então era muito comum um exército declarando um campeão, outro campeão, e eles lutavam em batalhas. E ao declarar, esse campeão recebe, exatamente como a série, como o texto bíblico, a armadura do rei, ele recebe o escudo e recebe a espada. Aos nossos olhos humanos, Davi agora estaria melhor preparado para a batalha. Mas não é assim. Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Deus parece que adora escolher os menosprezados para mostrar a sua grandeza. E vai Davi então
né, como se fosse uma loucura enfrentar Golias. E apesar de tudo isso, nós percebemos então de que é necessário o aspecto divino e não humano para que as coisas aconteçam, exatamente por causa disso. Não vamos nos esquecer de que existe um beijo no meio disso tudo, e principalmente aquela frase, né? Vença Golias e volte para mim. Vou abrir um parênteses aqui para esses comerciais da Amazon Prime. Pelo amor de Deus, gente, o negócio é emocionante acontecendo e entra aqueles comerciais. Olha, diga aí, o que você acha desses comerciais? Na batalha final, já ali quando o Davi vai, não mais com a armadura, porque ele rejeita a armadura, ele vai para a batalha com a sua roupa de pastor, com o seu cajado de pastor, com a sua atiradeira, sua funda, por assim dizer. Olha, a cena é sensacional. E nós precisamos tirar para as nossas vidas, né, porque na verdade as nossas vitórias não são nossas, são presentes de Deus. Deus sempre está conosco em todo momento. Que série emocionante. Agora fica então a expectativa para a segunda temporada, para que a gente possa então curtir um pouco mais dessa série fantástica. Enquanto isso, quero te convidar, faça sua inscrição aqui no canal para o próximo vídeo, porque esse aqui é apenas o primeiro, vou fazer alguns outros desse episódio final, destrinchar melhor tudo isso. Faça a sua inscrição, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe o vídeo, para que a casa de Davi e esse vídeo possa chegar a muitas pessoas. Deus te abençoe, fique na paz, a gente se vê em breve.